Olá, eu sou o professor Aquino e nessa videoaula você vai aprender sobre o vetor normal e o vetor binormal. Então vamos lá, nós vamos aqui começar com a definição, tá bom? Então nós temos aqui o seguinte, olha só, seja uma função vetorial R, e nós vamos dizer que esse vetor aqui, ó, que a gente vai chamar de n, tá? E aí no parâmetrozinho t, que é o parâmetro que a gente usa para essa nossa função aqui, né? Então n de t vai ser t' ou tζ' de t dividido pelo módulo do tζ' de t. O t aqui é o vetor tangente unitário, tá? Então, esse n aqui a gente vai chamar de vetor normal. E ele vai ser, obviamente, unitário, pela maneira como a gente definiu ele aqui, tá bom? Vamos lá. Vamos começar aqui observando o seguinte. Quando a gente tem um vetor tangente, né? O vetor tangente unitário, a gente sabe que, por definição, ele é a derivada de r, né? Dividido pelo módulo da derivada de r, né? R é a nossa função aqui vetorial, né? E como esse vetor ele é unitário, né? Ou seja, o módulo do meu t, né? Vou botar só tzão aqui, é 1, né? A gente pode escrever o módulo como sendo o produto interno de t pelo próprio t, né? Isso aqui ao quadrado é a mesma coisa que o módulo, né? Então isso aqui vai ser igual a 1. E aí no caso, se você colocar então a raiz quadrada para o lado de lá, né? O seu t, ou seja, se t produto interno com t ao quadrado é igual a 1, então t produto interno com t é igual a raiz de 1, né? O que daria pra gente 1, né? Mas enfim, o que acontece aqui? Se você aplica a derivada aqui, né? Como é que você tem um produto, né? Um produto vetorial, a regra para você fazer aqui a derivada seria deriva a primeira, conserva a segunda, mais conserva a primeira, deriva a segunda. Então apareceria isso aqui. E do lado de cá, derivada de 1, né? Seria 0. A derivada é uma constante. Então isso significa o seguinte, ó. Como o produto interno é comutativo aqui, na nossa função R, onde o contradomínio, né, a imagem vão ser números no Rn, né, isso aqui vai ser comutativo, produto interno, então isso aqui vai ficar duas vezes t, produto interno com t', né, igual a 0, se você bota aqui trocando a ordem, né, ou seja, no final você vai ter que o seu t, ele é produto interno com t' dá 0. Isso aqui significa que o ângulo formado entre t, né, e t', ele é o ângulo de 90 graus, ou seja, t ele é ortogonal a t', tá bom? Como você tem que seu t ele é ortogonal a t', né, o seu vetor tangente unitário ele é ortogonal à derivada desse t, então esse nosso n que a gente está definindo aqui, ó, como a gente está definindo ele em função justamente desse nosso tzão' aqui, ó, e claro que esse módulo de tzão aqui, no final vai dar para ele ser unitário, né? Mas enfim, o importante é que como esse t' ele é ortogonal a t, então esse nosso n também vai ser ortogonal a t, tá? Então a gente já sabe que o nosso n ele é ortogonal a t, ou seja, se você me dá uma curva, né, digamos que a gente tem aqui, ó, vamos colocar, então você tem aqui, por exemplo, ó, tá aqui uma, vou botar no R2 aqui para ser fácil. Então quando você tira o vetor tangente, a gente sabe que vai ser esse carinha aqui, né, o tangente unitário seria esse cara. Quando você estiver fazendo esse seu n, que ele vai ser o t', módulo de t', ele vai ser, digamos, esse carinha aqui, ó. Deixa eu botar mais pra cá, ó. Aqui assim, digamos, tá? Então esse vai ser o nosso normal, beleza? Ok, então fizemos aqui agora o nosso vetor normal, por definição vai ser isso. O que vai ser o vetor binormal? Bom, vamos lá. O vetor binormal vai ser isso aqui, ó. Mas antes de a gente ver a definição, eu vou pedir para você pausar o vídeo aula e já deixar o seu curtir, antes que você esqueça. E também, se você não estiver inscrito no meu canal, inscreve-se. As minhas videoaulas vão ajudar você durante todo o seu curso de graduação, tenho certeza disso. E se você puder ajudar o professor que ele ajuda, passa um pix. Na descrição do vídeo tem lá o link para você, tá? No momento que eu estou gravando essa videoaula, já passamos de 100 mil inscritos, então vem fazer parte aqui dessa galera. Bom, então o que é o vetor binormal? A gente vai definir o vetor binormal como sendo o produto vetorial entre o t, lembra que o t é o vetor tangente unitário, e o n, que é o vetor normal que a gente acabou de definir. Então esse nosso vetor b, ele é ao mesmo tempo ortogonal a t e a n, né? Porque isso é uma característica quando você tem um produto vetorial, né? E além disso ele vai ser vetor unitário, porque esse t, ou quando você faz essas contas aqui, né? Esse nosso carinha também vai ser vetor unitário, tá? Então veja, olha só. Como é que a gente vai fazer aqui a nossa conta, tá? Vai ser assim, ó. Vamos lá. Nós vamos ter o seguinte. Quando você fizer, olha só, o seu vetor t, digamos aqui está o t, né? Vamos fazer assim. O seu n, digamos que esteja para cá, né?
Vamos botar. Então aqui 90 graus, né? Eu estou colocando assim, como se fosse num plano aqui, ó. O seu B, ele vai ser esse cara aqui, ó. Um cara que é ortogonal ao mesmo tempo, ao T e ao N, né? Então ele vai ser como se fosse uma situação como essa, tá? Então vai formar como se fosse um trio assim, né? Um trio, né? Que você vai acabar tendo para os seus três vetores, né? O T, o N e o B, belezinha? Vamos fazer um exercício para calcular esse N e esse B. E aí, claro que a gente vai ter que calcular o T também, porque envolve no N e no B, acaba dependendo desse T, né? Então vamos fazer um exercício para isso. Então vamos lá, olha só. Estamos aqui, ó. Vou botar aqui o exercício, tá? Então vamos lá. Seja a função vetorial dada por, e tá lá. R de T vai ser igual a cosseno T, seno T, 3T. Então, primeiro, eu sei que para achar o T, que a gente vai precisar, né? A gente sabe que é o R' dividido pelo módulo R', né? Estou botando aqui o parâmetro T aqui, Tzinho, só para facilitar. Então, vamos primeiro achar o nosso R' aqui. O nosso R' vai ser derivada de cada uma das componentes aqui. Derivada do cosseno é menos o seno. A derivada do seno é o cosseno. E a derivada de 3T é 3. Ok. Então, quem vai ser o nosso T? O nosso T vai ser esse nosso carinha que é R', né? Que vai ser menos seno de T, cosseno de T, 3, dividido pelo módulo de R'. Ou seja, quando você for tirar o módulo desse carinha, né? Então vai aparecer cada componente dele elevado ao quadrado, né? E tirando a raiz quadrada. Isso que vai ser o módulo, né? Então aqui vai aparecer o seguinte, ó, vai aparecer menos o seno de T ao quadrado. Aí vai aparecer mais o cosseno de T ao quadrado e vai aparecer aqui o 3, mais o 3 ao quadrado aqui. Bom, então o nosso T aqui, ó, vai ser o que, né? Vai ser, eu vou deixar essa parte aqui como sendo escalar, multiplicando aqui na frente, né? Então vai ser assim, ó. Aqui vai dar, deixa eu subir um pouquinho mais. Veja que aqui vai dar o que? Vai dar seno ao quadrado de T, né? E positivo, porque aqui está menos, né? Mas está elevado ao quadrado, então vai ficar positivo. Já aqui vai dar cosseno ao quadrado de T, essa parte. Então, essa soma aqui, pela identidade trigonométrica fundamental, dá 1. Então, no final das contas, essa partezinha toda aqui, ó, vai dar 1. E se está somando com 3 ao quadrado, que é 9, então, no final vai dar 10 aqui no denominador. E aí tem raiz quadrada, vai dar raiz de 10, né? Ou seja, isso aqui vai ser 1 sobre a raiz de 10. Opa, deixa eu botar um pouco mais para cá aqui. 1 sobre a raiz de 10, que multiplica menos o seno de T, cosseno de T, 3. Beleza? É isso que vai dar nosso T. Ok. Ele quer o vetor normal e o vetor binormal. A gente já definiu que o vetor normal, que eu vou chamar de N aqui, ele é o T' dividido pelo módulo do T', né? Então vamos precisar calcular o T' aqui. Vamos lá. O nosso T' vai ser quem, né? Isso aqui é constante, vou deixar aqui, 1 sobre raiz de 10. Opa, desculpa. 1 sobre, vamos botar 1 sobre raiz de 10. Eita, que esse meu raiz de 10 tá beleza, né? Agora vamos derivar aqui, ó. A derivada do seno é cosseno. Tinha um menos na frente, então vai ficar menos o cosseno de T. A derivada do cosseno é menos o seno, então vai aparecer menos o seno de T. E a derivada de 3 é 0, então aqui vai aparecer 0. Isso aqui então dá o nosso T', então o nosso N, ele vai ser igual a T' dividido pelo módulo de T', né? Então vai aparecer o seguinte, ó, o nosso T', que é isso aqui tudo, 1 sobre a raiz de 10, e aqui seria menos o cosseno de T, menos o seno de T e 0, dividido por, agora tem que aparecer isso aqui tudo ao quadrado, né? Em cada componente e raiz, né? Que eu vou tirar o módulo. Só que lembra que tem esse raiz de 10 aqui, que multiplica cada termo, né? Então vai ficar o seguinte, ó. Deixa eu colocar aqui, ó, para depois não esquecer dele, né? Então você tem esse raiz de 1 sobre raiz de 10 com esse menos cosseno de 10, você teria então menos o cosseno de T, desculpa, né? Eu falei cosseno de 10. Menos o cosseno de T, certo? Vai aparecer multiplicando por isso, ou seja, então vai aparecer dividido por raiz de 10, né? Porque 1 sobre isso vai dar 1. Desculpa, 1 vezes isso vai dar 1. E o raiz de 10 que está aqui dividindo, vai aparecer raiz de 10 dividindo aqui também. Então tem que aparecer isso aqui ao quadrado. Agora mais esse termo aqui agora ao quadrado, multiplicando pelo raiz de 10, né? Desculpa, multiplicando não. Dividindo pelo raiz de 10 ao quadrado. Mais. E agora vai aparecer 0 vezes 1 sobre a raiz de 10, que vai dar 0. E vai ter que aparecer o quadrado também, né? Então já vou botar logo aqui 0 ao quadrado. Então o que vai acontecer aqui? Olha só. Esse carinha aqui vai dar 1 sobre 10, né?
Desculpa, cosseno ao quadrado de t dividido por 10. É o que vai dar aqui. Mais esse lado de cá vai dar seno ao quadrado de t sobre 10, né? Quando você tirar a raiz quadrada, ela vai dar ao quadrado, vai dar 10. A 0 ao quadrado vai dar 0. Então, o que vai sobrar é só isso, a raiz disso aqui. Então, veja que, se você colocar 1 sobre 10 em evidência, né? O que vai acontecer aqui se você colocar 1 sobre 10 em evidência, não que você fizer as contas? Olha só. Vai acontecer de aparecer ali a expressão para a identidade trigonométrica fundamental, né? Então, quando você tirar aqui, ó, essa parte, botar em evidência, né? E você vai ter o seu 1 sobre 10 aqui multiplicando, né? Isso aqui tudo vai dar 1. Então, no final vai ser 1 vezes 1 sobre 10, que dá quanto? 1 sobre 10, né? Então, essa conta todinha aqui dentro, ó, depois que você fizer todo o seu rascunho, essas continhas aqui, tudo, ó, aqui dentro, tudo, ó, essa parte toda aqui, no final, me daria 1 sobre 10 multiplicando cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t. Que, como a gente já tinha visto, essa parte aqui é 1, né? Então, o que vai dar vai ser o seguinte, vai ser 1 sobre a raiz de 10, multiplicando menos o cosseno de t, menos o seno de t, 0, dividido, vamos ter dividido aqui agora, por, aqui só vai sobrar 1 sobre 10, e essa expressão toda aqui é 1, então isso aqui tudo, como vai dar 1, vai ficar só 1 sobre 10, né? Então, ó, isso aqui tudo vai dar 1, olha só. Então vai ficar a raiz de 1 sobre 10, né? A raiz, opa, eu botei aqui errado. A raiz de 1 sobre 10. Veja que raiz quadrada de 1 sobre 10 é a mesma coisa de raiz quadrada de 1, que é 1, dividido pela raiz quadrada de 10, né? Então, no final, o que vai sobrar aqui no denominador é só isso, 1 sobre a raiz de 10. Que vai dar para simplificar com esse 1 sobre raiz de 10 que está lá multiplicando no numerador. Então, o nosso n, que é o vetor normal, né? Ele vai ser menos o cosseno de t. Opa, deixa eu botar um pouco mais para baixo. Meu n vai ser o menos o cosseno de t, menos o seno de t, 0. Então, já achei meu n, que ele queria o vetor normal, né? E o nosso agora tem que achar o binormal. O binormal, por definição, a gente sabe que o nosso binormal, ele vai ser o tangente unitário, produto interno com o seu normal. Beleza. Então, qual a definição para calcular o produto vetorial, né? A gente bota uma matriz para calcular o determinante, bota as coordenadas aqui, os componentes I, J e K. Lembrando que o I representa como se fosse o eixo X, o J o eixo Y e o K o eixo Z, né? Então, aqui na segunda linha da matriz, a gente coloca as coordenadas, né? As funções que dão para o T. O nosso T a gente tinha calculado aqui, ó, que vai ser, ó, 1 sobre raiz de 10 menos seno T, 1 sobre raiz de 10 cosseno T, e aí 1 sobre raiz de 10, 3, né? Então, vai ficar assim, ó, menos seno de T, deixa eu botar um pouquinho mais, ó, menos seno de T sobre raiz de 10. Depois vai aparecer cosseno de T sobre raiz de 10. Depois vai aparecer 3 sobre raiz de 10, né? Porque lembra que aquele raiz de 10 que está lá, ó, 1 sobre raiz de 10, onde fica cada um dos termos, né? Aliás, espera lá, não. É aqui em cima que eu estou fazendo, né? Então, cuidado para não confundir com telinha. É aqui, ó. Então, 1 sobre raiz de 10 menos seno T, 1 sobre raiz de 10 cosseno T e 3 sobre raiz de 10. Beleza. Foi o que aconteceu ali, né? Conferiu ali. Beleza. Agora, embaixo, você bota o n, que você acabou de achar, né? Seu n vai ser menos o cosseno de T, menos o seno de T e 0. Então, você tem que calcular esse determinante aqui. O jeito fácil de calcular um determinante 3×3 é utilizando o método de Sarros, né? Que envolve você repetir as duas primeiras colunas. Então, você faz assim, ó. I menos seno de T raiz de 10 menos o cosseno de T, J, aí vai ficar cosseno de T raiz de 10 menos seno de T. E agora, como é que você calcula o determinante, né? Você faz o seguinte, multiplica os termos na diagonal principal. Então, ó, eu tenho aqui a diagonal principal, ó, deixa eu botar de cor, mudar de cor para ficar melhor. Então, você tem que multiplicar os termos que estão na diagonal principal aqui e suas paralelas, né? Multiplicar os termos todos, termo a termo aqui. Depois você subtrai pelos valores que aparecem multiplicando os elementos, né, da diagonal secundária. Então, essa daqui, isso daqui, olha só, e isso daqui. Então, vamos lá, vamos fazer as continhas todas aqui, ó.
Então, quem que vai dar aqui o nosso vetor B, né? Nós vamos ter I, que multiplica cosseno T raiz de 10, dividido aqui, e 0. Como vai ter esse 0 aqui multiplicando todo mundo, vai acabar dando 0, não vou nem me preocupar. Depois aqui nós vamos ter J, 3 raiz de 10, ou 3 sobre raiz de 10, menos cosseno T. Então vai ficar o seguinte, ó, menos 3 vezes o cosseno de T, dividido por raiz de 10, né? J. Agora aqui vai dar, menos vai dar mais, aqui eu tenho K, então vai dar o seguinte, vai dar mais seno ao quadrado de T sobre a raiz de 10 e o vetor K. Beleza. Então isso foi da diagonal principal e suas secundárias. Lembrando que a primeira aqui, ó, acabou dando 0 por causa desse 0 aqui. Depois que a gente faz os produtos dos elementos na diagonal principal e as paralelas, né, a gente tem que subtrair pelo produto dos termos que aparecem nas diagonais secundárias, né, ou na diagonal secundária e suas paralelas. Então, menos, que é o da fórmula, e agora vem, ó, K que multiplica cosseno T raiz de 10 e menos cosseno T. Então, aqui vai dar menos cosseno ao quadrado de T sobre raiz de 10. O que é cosseno T vezes menos cosseno T? Então, mais ou menos vai dar menos, né? Cuidado para não confundir o menos que está aqui com o menos que é o da fórmula, né? Então, ó, o vetor em direção K. Depois esse termo aqui, ó, nós vamos ter o que? Vai estar mais... Vai ser I vezes 3 sobre raiz de 10 vezes menos seno de T. Então, no final vai dar menos vezes mais vai dar mais, né? Então, desculpa, vai dar menos. Então, menos 3 vezes o seno de T sobre a raiz de 10. Isso aqui vezes o vetor I, né? Foi esse carinha aqui. E o último agora vai ser J, que multiplica menos seno de T sobre a raiz de 10 vezes 0. Mas como tem esse 0 multiplicando, vai acabar dando 0 aqui tudo, né? Então, não preciso nem me preocupar. Então, só vai ter esses termos aqui. Bom, então vai ficar agora o seguinte, ó. O meu B vai ser... o meu vetor B vai ser igual a... Vamos lá. Nós vamos ter que mais, né? Menos vai dar mais. Então, vai ser 3 sobre a raiz de 10. Ó, 3 sobre a raiz de 10. E aqui é seno de T, né? Menos... Com esse menos aqui ficou mais, então aqui é o vetor I. Beleza, então isso aqui tudo é no vetor I, né? Isso aqui, ó. Aí depois nós vamos ter o vetor J, vai ser só isso aqui, né? Que não tem como parar lá. Então vai ser mais não, menos, ó, tem um menos aqui. Então menos 3 cosseno, posso botar 3 raiz de 10 cosseno de T. Isso aqui tudo, ó. Eu posso botar assim, ó, isso aqui tudo. Isso aqui é meu vetor J. E agora nós vamos ter no K, olha só. Aqui vai aparecer seno ao quadrado de T dividido por raiz de 10. E aqui vai aparecer mais, ó, porque menos vai dar mais, o cosseno ao quadrado dividido por raiz de 10, cosseno ao quadrado de T, né, dividido por raiz de 10. E aqui isso tudo vai ser multiplicando o nosso vetor K. Então, olha só. Botando 1 sobre raiz de 10 aqui em evidência, vai aparecer seno ao quadrado de T com mais cosseno ao quadrado de T, que é 1, né? Então, no final, esse termo aqui, ó, aqui dentro, ó, essa parte aqui dentro, ó, isso aqui vai ser 1 sobre raiz de 10 no final das contas, né? Que lembra que vai ser assim, ó, seno ao quadrado de T, seno ao quadrado de T mais cosseno ao quadrado de T, né? E isso aqui é 1, né? Essa parte aqui toda, ó, é 1, né? Então, o que que vai dar? Aí você já pode botar assim o seu B, ó. A primeira componente, né, que é relacionada ao eixo X, né, no caso é a componente I, vai ser 3 sobre raiz de 10. Deixa eu ver aqui o nosso K, ele não pegou, nenhum dele pegou com o 3 ali, né, tá. Então vai ficar 3 sobre raiz de 10, 3 sobre raiz de 10, seno de T. Aí o nosso J aqui vai ficar menos 3 sobre raiz de 10 cosseno de T. E o nosso K aqui ficou 1 sobre raiz de 10, né? E aí o correspondente ao K. Então isso daqui dá pra gente o vetor binormal, tá? Vai ser referente a... isso daqui vai ser referente a nosso vetor binormal, ou seja, aquele que é produto vetorial entre o T e o N. Belezinha? Então é isso, tá? Com isso daqui, nós conseguimos os dois vetores que ele pediu, que foi o vetor normal, ou que foram, né? O vetor normal e o vetor binormal.
Só que lembra, para poder conseguir calcular o normal e o binormal, você vai precisar do vetor tangente unitário t, né? Então, por isso que eu tive que fazer aqueles cálculos aqui intermediários. Beleza? Então, aqui, né? Já que a gente já calculou esse b e n, o que é a ideia aqui? Bom, a gente sabe que essa curva que nós temos aqui, ó, ela é uma curva que é uma hélice, né? Pelo formato aqui da nossa R, cosseno t, seno t, e uma certa constante vezes t, isso aqui dá uma hélice. Ou seja, parece o seguinte, ó, digamos que você me dá aqui o eixo x, digamos, o eixo y aqui, o eixo z para cá, né? Então isso aqui ele vem, nesse caso, enrolando aqui, ó, em torno aqui do nosso eixo z, né? Então ele vai fazendo assim, ó, ele vem, aí ele vai lá para trás, passa, vem, aí vai subindo aqui, ó, digamos, ele vem lá atrás, aí vem, vai subindo aqui, ó, vai lá atrás, vem, vai subindo, e assim vai, ele vai enrolando aqui, ó, fazendo uma mola, né, no eixo z, né? Digamos aqui nosso x, nosso y, e aqui o z, né? E qual é a ideia ali? A ideia é o seguinte, ó, para cada ponto que você me dá aqui, ó, digamos, você me dá um ponto aqui, tá? Um ponto aqui. Então, beleza. Nesse ponto, você vai ter o vetor que é o tangente unitário, né? Que é tangente à curva, digamos, esse aqui. Aí, perpendicular a ele aqui, mas ainda no mesmo plano desse próprio t, você vai ter o n, digamos, esse cara aqui, ó, apontando lá para dentro, né? Mas estão no mesmo plano, né? Ou seja, você imaginar uma folha de papel, o t e o n estão escritos nessa mesma folha de papel, né? Digamos assim. E aí, perpendicular os dois ao mesmo tempo, então vai furar aqui para cima, ó, você vai ter um outro, que vai ser o b, né? Então o que você consegue aqui? Você consegue um sistema de eixos que ele é ortonormal, ou seja, o t é o vetor tangente unitário, o n também ele é definido para ser unitário, e o b ele também é unitário, porque ele é o produto vetorial entre dois vetores unitários, ele também vai ser unitário. Então você consegue um sistema ali que tem três vetores que são ao mesmo tempo, né? 2 a 2 ortogonais, e cada um deles tem norma 1. Então você consegue tipo um sistema de eixo, digamos assim, naquele ponto que você está calculando na curva, né? Então isso é muito útil. Você em cada ponto da curva consegue esses três vetores, tá? Bom, agora que a gente fez esse exercício, o que eu quero que você faça? Que você treine também. E para você treinar, eu vou passar esse exercício aqui, olha só. Faz esse exercício aí. Também vai ser uma hélice, eu mudei lá a constante multiplicando o eixo z, no caso ali é só 1, né? Que é 1 vezes t. Então, vai dar uma hélice também. Faz o exercício, né? Na descrição do vídeo eu vou colocar o gabarito. E se você chegou até aqui e não deixou o seu curtir, deixe o seu curtir também. E inscreva-se no canal se você não tiver inscrito ainda, tá bom? Vejo você nas próximas videoaulas aqui desse curso, onde a gente está falando sobre funções vetoriais. Até mais e tchau!